Fala galera, beleza? Vini novamente aqui para mais uma aula e na aula de hoje vamos falar sobre bloqueio do nervo alveolar superior posterior ou bloqueio do NASP. Então estamos dando continuidade às aulas de anestesiologia, às aulas de bloqueio de nervos e lembrando que aqui no canal nós já temos aulas de inervação dental e temos aulas também de técnicas de bloqueio de nervos mandibulares, né, de dentes inferiores. Agora vamos dar início à técnica de bloqueio de nervos superiores, de dentes superiores, técnica de bloqueio de nervos que estão na maxila, certo? E antes de começar, galera, se vocês tiverem alguma dúvida, já sabem, né? Deixem nos comentários ou na nossa página no Instagram. E também, galera, muito obrigado a todos que estão me apoiando. Fico muito feliz com o apoio de vocês, com o crescimento do canal. Muito obrigado mesmo de coração. Então, se vocês gostarem, deixa seu like, dá aquele feedback positivo que me deixa muito animado para continuar, tá bom? Então, vamos começar a aula falando de nervo alveolar superior posterior. E como sempre aqui na aula de técnicas anestésicas, vamos primeiro localizar este nervo para nós termos noção de que local devemos fazer a punção e que local vai ser anestesiado. Aqui está ele, olha só, nesta imagem, o nervo alveolar superior posterior. Observem que ele está na região de tuberosidade da maxila, ou seja, na região do túber do paciente, e próximo dessa região da superfície infratemporal da maxila. Ou seja, é bem posterior aqui, ó. É bem no final da maxila do paciente, na região de túber, olha aqui, ó. Temos primeiro, segundo e terceiro molar superior. Aqui está ele, ó, nervo alveolar superior posterior, por isso que é o nome. Alveolar, porque ele vai para os alvéolos dentários, vai inervar dente. Superior, pois está nos dentes superiores. E posterior, porque é o dente mais posterior deste alveolar superior. Está aqui na região posterior de maxila. Olha ele aqui, ó, região de tuberosidade e na superfície infratemporal da maxila. E lembrando que todos esses nervos alveolares são ramificações do nervo maxilar. Lembra lá uma ramificação do nervo trigêmeo, que nós já falamos bastante desse nervo trigêmeo. Nervo trigêmeo se ramifica em nervo mandibular, que nós já falamos na aula de inervação de dentes mandibulares. Tem o nervo maxilar, que é o responsável por dar esses ramos aqui que vamos falar agora nessa aula, e tem o nervo oftalmico. Todos são essas três ramificações, por isso que fala trigêmeo, porque são três nervos que são ramificados em mandibular, maxilar e oftalmico. E nessa aula específica, vamos falar da ramificação do nervo maxilar, que é o NASP, né? O nervo alveolar superior posterior. Depois vamos falar em outras aulas o NASM, que é o alveolar superior médio, e o NASA, né? Que é o alveolar superior anterior. Então, começando agora, o NASP. O nervo alveolar superior posterior, ele vai inervar os dentes. O que ele vai inervar? Qual é a área que vai ser anestesiada quando realizar a anestesia desse dente? Vai ser região de terceiro molar, segundo molar e primeiro molar. Mas lembrando que existem casos, em torno de 28% das pessoas, ou seja, tem uma considerável variação anatômica, na qual não se anestesia essa região de raiz mesiovestibular do primeiro molar. Então, este nervo, geralmente essa raiz mesiovestibular é anestesiada pelo nervo alveolar superior médio, que vai estar nesta região. Então, pode ser que com a técnica anestésica do NASP, se nós quisermos intervir no primeiro molar superior, devemos lembrar que tem pessoas que podem ter também um ramo do superior médio inervando esta raiz mesiovestibular. Então, também temos que anestesiar este nervo para atuar neste primeiro molar em alguns casos. Na grande maioria não, mas existe a possibilidade de sim. Então, lembrar deste detalhe muito importante, super importante. Além desses dentes, além dos molares, também vai inervar a região de mucosa e osso vestibular desta região. Ou seja, toda essa região vestibular de mucosa, osso e periósteo. A região lingual não é inervada pelo NASP, mas sim pelo nervo palatino maior, que vamos falar em outras aulas mais para frente. Então, a indicação dele é em casos em que necessite intervir nos molares superiores. Simples. Precisou intervir no molar superior, temos que sempre anestesiar o NASP, o nervo alveolar superior posterior. E pode-se ter necessidade de complementações com outros nervos, como eu já falei, como o caso do NASM e também do palatino maior, certo?
Seguimos então agora para falar especificamente da técnica anestésica do nervo alveolar superior posterior. Como sempre, vamos primeiro falar da agulha a ser utilizada, que é uma agulha curta. Não há necessidade de agulha longa para essa técnica anestésica, já que o nervo ele está numa região superficial ali, como pode se ver naquela imagem, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem, para vocês observarem, olha só. Ele está nessa região, então uma região muito próxima da mucosa, uma região óssea aqui do túber, então não há necessidade, né? Você vai geralmente vai ser, eu vou mostrar no próximo slide, mas geralmente a punção vai ser feita nesta região. Então não precisa de muito local. Agora, se fosse uma anestesia do nervo maxilar, aí sim uma agulha longa ou extra longa nessa região aqui do nervo maxilar. Mas como é só uma ramificação, o nervo alveolar superior é assim como o nervo mentoniano, o nervo bucal, não há necessidade de uma agulha longa. Uma agulha curta já está muito bom. Aliás, eu vou falar mais para frente, mas tomar muito cuidado com o uso de agulha longa, de aprofundar demais e poder causar hematoma no paciente. Tá certo? A gente já fala depois sobre isso. Agulha curta, lembrar sempre dessa informação importantíssima do bisel voltado para o osso alveolar. Ou seja, este bisel aqui, ó, aqui é a ponta de uma agulha, tá? Aqui é a ponta de uma agulha, tá bom? E nessa ponta aqui, nessa pontinha da agulha aqui, que estão vendo que a gente quase nem observa, tem uma região mais chanfrada, chamada de bisel. Esse bisel aqui que é onde vai sair o líquido. Vai sair a solução anestésica. Então, por ele, esse bisel tem que estar voltado para a região que a gente quer anestesiar, que neste caso vai ser o túber, né? Vai ser a região de maxila. Então, tem que estar voltado para esse local. Lembrar disso, por quê? Porque vai facilitar a deposição do anestésico, certo? Ele já vai embeber a região que a gente quer, tá bom? Falado isso, agora nós temos que ver onde nós vamos realizar a punção. Observe nessas duas imagens. Uma que nós vamos ver na boca do paciente, certo? A boca do paciente, e uma aqui só mostrando a estrutura óssea, que é onde a gente quer entrar, né? Onde a gente quer estar em contato com o nervo, que está nessa região aqui de túber. Então, observando aqui no paciente, nós vamos ver aqui, ó, o último molar dele. Aqui está a região de último molar, região de túber da maxila, tuberosidade da maxila. E justamente nesta região próxima, nós vamos ter, em alguns pacientes sim, tem paciente que pode não ter ou ter muito delgado e não perceber. Mas vamos ter uma prega, chamada de prega mucovestibular, acima do segundo molar. E ela vai guiar a gente. Lógico que a gente nunca pode anestesiar em cima da prega, tá bom? Em cima desse freio, dessa brida. Nós temos que realizar próximo, ao redor, mas nunca, só serve de guia, nunca em cima, tá bom? Só próximo. Aí vai ser nesta região, em torno do segundo molar, que nós devemos inserir a agulha. Olha só aqui, ó, tuberosidade da maxila. E também super importante nessa técnica, nós devemos ter uma noção de inclinação da agulha, assim como na aula que eu falei do nervo alveolar inferior. A inclinação da carpuli é essencial, é importantíssima. Por quê? Nós devemos inclinar em 45 graus em dois planos, ou seja, inclinar 45 graus com a linha média e 45 graus com a linha longitudinal do segundo molar. E o que isso quer dizer? Observem aqui nesta imagem. Olha a carpuli, como ela está inclinada com a linha média. Ó, aqui está a linha média do paciente, ó, incisivo passando pelo meio do incisivo central. Aqui está a linha média. Se imaginarmos uma linha paralela a essa linha média aqui no ponto de punção, vai ser mais ou menos assim, ó, vai passar neste ponto do cursor. Então, traçando essa linha imaginária, né, que é uma linha vertical, a agulha está inclinada em 45 graus em relação a essa linha. Então, por que devemos ter essa inclinação? Para não ter contato ósseo prematuro. Nós devemos posicionar a agulha a fim de acessar esta região aqui do nervo, onde está posicionado o nervo, na região de tuberosidade da maxila. Devemos ter essa inclinação para não ter contato ósseo prematuro. E além dessa inclinação com a linha média, também temos que realizar uma inclinação de 45 graus, como está mostrando nessa imagem, em relação à linha longitudinal do segundo molar. Observem aqui, ó, essa linha longitudinal. Ó, aqui está a distal do segundo molar, por exemplo. E aqui, ó, traçando uma linha vertical nessa distal, temos esta linha aqui, ó. Então, 45 graus com essa linha está a posição da agulha. E tudo isso, né, todos esses dois vetores de direcionamento de agulha, justamente para a gente driblar esta região óssea aqui, ó,
dos alvéolos, né, do osso alveolar, para conseguir chegar onde nós queremos. Não ter contato prematuro ósseo antes de chegar onde queremos e também não passar demais. Tá bom? Então, por isso temos essas duas inclinações corretas para encontrar. Observe aqui neste plano, olha que a agulha está inserindo. Vai chegar um ponto que ela passou o processo alveolar, ela não vai ter contato ósseo prematuro e vai chegar a um ponto que, se continuar a inserção, vai ter um toque. Então, vai chegar onde nós queremos e não vai passar demais. Entenderam? Justamente para não ter o que vamos ver nesse próximo slide, que é resistência óssea. Nós não queremos encontrar osso nessa técnica. O importante é driblar este osso alveolar aqui e conseguir depositar anestésico nessa região aqui. Não passar demais e nem ter contato prematuro. Chegar bem nesta região de tuberosidade. Então o ideal é não ter resistência óssea. Então beleza, a gente já conseguiu achar o ponto. Agora vamos inserir a agulha. Devemos avançar lentamente, como todas as técnicas anestésicas, e por volta de 16 milímetros, ou seja, 1,6 centímetros. Já que nós estamos usando agulha curta, vai sobrar somente em torno de 4 milímetros para ter segurança caso a agulha quebre. Então você tem um pedacinho para poder puxar essa agulha e não causar outros problemas ao paciente. Certo? Então, aproximadamente, somente 4 milímetros de agulha curta vai sobrar. Ou, se for utilizada uma agulha longa, vai inserir somente metade da agulha, porque se inserir demais e sobrar somente 4 milímetros, assim como a agulha curta, vai ter inserido demais, pode ser que cause hematomas no paciente. Então, beleza, inseriu a agulha lentamente, chegamos nessa região, vamos aspirar, ver se não estamos em contato com vaso sanguíneo e vamos injetar lentamente, em torno de 30 a 60 segundos, essa solução anestésica. Podemos depositar em torno de um tubete, 1,8 ml, que tem um tubete, depositar este tubete inteiro da solução, por isso que tem que ser lentamente, em torno de 30 segundos até 1 minuto, até 60 segundos, para ser uma injeção lenta, gradual, que é o mais correto, tá bom? Feito isso, removemos a agulha e esperamos em torno de 3 a 5 minutos. E como vamos saber se realmente o paciente está anestesiado? Temos os sinais subjetivos e os sinais objetivos, como nós já falamos em outras aulas. Geralmente nenhum. Não tem como saber se realmente anestesiou. O paciente não sabe dizer, porque como é muito posterior, tem dificuldade do paciente alcançar essa região para determinar se realmente está anestesiado. Então, de subjetivo, quase a gente não tem. A gente espera esses 3 a 5 minutos e pode, com a utilização de um instrumento, e fazer pressão nessa região e perguntar se ele está sentindo. Aí também chega a ser um pouco subjetivo, mas serve como direcionamento para ver se pelo menos a região do tecido ali foi anestesiado para começar a realizar o tratamento. Aí sim, começando o tratamento, vai ver se realmente anestesiou, que vai ser a ausência de dor durante o tratamento. Essa é a principal. E como eu já falei lá atrás na aula, lembre-se, galera, uma precaução dessa técnica. Inserção excessiva da agulha pode causar inchaço e hematoma, Pode causar edema e hematoma no paciente, ou seja, por isso que é preferível utilizar uma agulha curta, inserir 16 milímetros, sobrar somente em torno de 4 milímetros por questão de segurança da agulha, certo? Agora, por isso lembre, se vocês estão utilizando agulha longa, vocês não podem deixar somente 4 milímetros, tem que deixar metade da agulha para fora, certo? Nós finalizamos mais uma aula de técnica anestésica, de bloqueio. Vai ter próximas aulas, as próximas vão ser nervo alveolar superior médio, nervo alveolar superior anterior junto com o infraorbitário e teremos outras aulas no futuro, certo? No mais é isso, galera, a gente se vê numa próxima aula. Obrigado por estarem até aqui comigo. Agradeço a todos vocês e até mais, galera. Um grande abraço e fui!